começar, então. Tá, Fiora? Sim. 3, 2, 1... Calma aí. Ainda não apareceu a chave aqui. Pronto, já estamos ao vivo no ar. Estamos ao vivo, mais uma sessão aqui de bate-papo sobre meio ambiente no Observatório Leopoldina. Eu, Eduardo Fiora, comigo, Alexandra Svertes, editores aqui do Observatório. Bom dia, Ale. Queria que você... Bom dia, Fiora. Oi. Queria que você, então, Mais fizesse... um dia de ODS na veia. Mais um dia aqui, né? Mais um dia que a gente vai conversar aqui, dar mais um passo para dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda para 2030 da ONU, que hoje é 24, que amanhã, 25, completa 5 anos e deixa a gente com a responsabilidade de percorrer mais 10. Quem está aqui conosco é a Fátima Franco, ela faz parte, ela é um dos motores do Grupo ODS São Paulo, onde reúne iniciativas de todo o Estado em pró aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Bem-vinda, Fátima, muito bom ter você aqui. Bom dia, meninos. Amei estar aqui com vocês, é uma oportunidade muito boa para a gente falar. Você faz um trabalho ótimo aí, Ale, como sempre, né? E eu queria, na verdade, hoje eu queria trocar um pouquinho. Eu queria que você contasse do trabalho com as crianças, que tem um tempão que eu não escuto. Claro, vamos conversar sobre tudo isso. A gente queria primeiro localizar as pessoas, né, no que o grupo faz, porque é isso, a gente faz um trabalho local, né, com vários grupos, mas tem uma força, né? Tem mais gente fazendo com a gente. E quando a gente encontra um grupo desse que abraça todo mundo, que vai mapeando esses fazeres. Conta para a gente, Fátima, o que é o Grupo ODS São Paulo, como ele se conecta à ONU, ao PNUD, à política nacional, como é que funciona essa engrenagem? Aí a gente fala aqui do que a gente faz localmente. Tá. Então, o que a gente faz? Nós hoje, como ODS estadual, nós é exatamente isso. A gente tenta abraçar os municípios, os núcleos municipais e as pessoas com iniciativas em prol dos ODS. Então, assim, nós temos o núcleo Barueri, que tem a Roberta lá, que toca magnificamente bem. Nós temos, não é um núcleo formal, mas a gente tem os pessoal de Itatiba, que trabalha muito bem. Guarujá, com a Bia, nós temos Guarulhos, com a Maria, nós temos Itaquaquecetuba, com a outra Maria Silva, entendeu? Nós temos tentado fazer exatamente o que a gente sempre fez, que é demonstrar as boas práticas que todos os municípios fazem e que todas as pessoas fazem. Então, a gente tenta trazer as boas práticas para dentro do nosso viver. E aquilo que a gente já sabe, aquilo que é sustentável é replicável, em sua grande maioria. Então, a gente tenta mostrar as boas práticas. O André, da Virada Sustentável, esteve conosco. Ele falou da Virada Sustentável conosco uma vez. E tudo que ele faz, tudo que ele tenta mostrar, quer dizer, mesmo uma roda de conversa, você debater assuntos, você ter boas ideias, isso tudo vai agregando aos grupos. Então, quando o André veio trazer para a gente o que era a virada sustentável na época, foi muito bom, porque as pessoas dos municípios que ouviram ele falando tiveram a ideia, vamos fazer uma virada sustentável na nossa cidade? Mesmo que não seja numa grande proporção, vamos fazer pequenininho, exatamente para propagar os ODS, falar do tema, falar da Agenda 2030, falar das boas ações. Porque muitas vezes as pessoas guardam para elas o que é uma boa ação, o que é uma boa prática, e às vezes esquecem de replicar, às vezes por achar, não, aquilo ali é meu, mas aquilo que é sustentável não é meu, aquilo tem que ser do povo, tem que ser da próxima. Então, assim, as pessoas vão... a Cris está entrando aí, ó. Então, assim, essa vamos agregar, foi o que a gente sempre fez no núcleo.
Então, nós temos desde os catadores junto com a gente, o seu Renato, sabe, essa coisa toda de agregar no grupo. Então, falando em termos de estadual, a Cris acabou de entrar aí, né? Uhum. A Cris agora pode falar conosco. Cris, está sendo gravado agora. E aí eu comecei a introduzir do que é o núcleo estadual, quanto que a gente agrega aqui, né? Para trazer para a gente as pessoas, mostrar as boas práticas dos municípios, das pessoas. E eu gostaria que você continuasse agora falando do como que é a ligação com o PNUD, como que é a nossa ligação com a ONU. Continua, porque a Cris quer fazer a Cris não, a Lei quer fazer um link. Um link? Um link de como que a gente trabalha. Oi, Cris, bem-vinda, Cris. Oi, bom dia, Eduardo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos. Muito bom recebê-la. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar mais uma vez disseminando aí os objetivos do desenvolvimento sustentável, essa agenda da 2030, que é uma agenda global das Nações Unidas, que foi instituída em 2015, o lançamento dela, e ela vale de 2016 até 2030, né? E isso é uma proposta que já vem lá atrás. Se nós olharmos a Agenda 21, oriunda da ECO 92, 1992, que foi aquela conferência da ONU de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né? Depois veio os ODMs, foi aí que, participando do movimento nacional ODM, passou depois, em 2015, para ODS em 2016, e ali havia uma parceria entre o movimento, né, o movimento ODS, com o governo federal e com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, esse movimento havia uma parceria. Com o advento de 2016 com os ODSs, foi muito bacana, que disseminou, saiu dos 8 objetivos para transformar em 17 objetivos, né? Disseminou, aconteceram muitas iniciativas, e dali aquele compromisso que a gente tinha direto com as Nações Unidas, né, em relação ao programa, o PNUD, passou a ser um movimento de apoio, né, pela sociedade civil. Esse movimento é oriundo da sociedade civil, mas participam também o primeiro e segundo setor, e ele é um movimento que acontece em os núcleos pelo Brasil. Então, tem os núcleos estaduais e os núcleos municipais, e cada um com a sua peculiaridade. Tem as diretrizes, é o mínimo do mínimo para se ter uma organização, uma disciplina como movimento, né? Se assina um termo de adesão, um termo de compromisso, e o que acontece com isso? A gente se compromete, mas de uma maneira de, sim, eu tenho essa consciência da necessidade, então eu quero participar, mobilizar, articular, né? E disseminar os objetivos, porque hoje é a única coisa que a gente tem no mundo inteiro, onde todos os países aprovaram em 2015, para juntos, né? Não deixar ninguém para trás, que é o mote da campanha, desse pacto global. Ter esse olhar, né? E com isso o movimento estadual tem as suas características, as pessoas acabam se apropriando das informações, tomando a consciência e vão transformando, indo para os seus locais, que são os territórios, e ali fazem as mudanças, que são as comunidades sustentáveis, o território sustentável. E cada um tem uma linha, um segmento, né? Uns atuam mais com pessoas, outros atuam mais em relação à questão ambiental, outros atuam mais com as corporações, no sentido da sustentabilidade, da questão da água, da energia, da questão de oportunidade e igualdade em relação a gênero, a erradicação da pobreza, a segurança alimentar, as mudanças do clima. Então, é muito amplo. É a visão... Oi, caiu. É o meu Norton. Não sei o que aconteceu, mas meu Norton entrou.
o antivírus. Aí eu desliguei. Tá. Não, estamos te entendendo. Vocês estão dando um panorama geral, né? É para ir no local. Para ir no local. A Fátima explicou aí os núcleos das cidades. Em que momento, Cris, Fátima, existe a convergência para a troca de ideias, para um balanço? Quer dizer, como é que essa rede se organiza para em algum momento que as pessoas são convidadas a colocar em comum o que aconteceu, para que todo mundo saiba o que está acontecendo, como é que estão organizados na rede social, enfim. Perfeito. Então, vamos para o movimento. Então, como o movimento aqui em São Paulo, se uniu o movimento da cidade, né, que existe o núcleo municipal, e o movimento estadual, que tem outros núcleos, que são, vamos dizer assim, em rede. Então, nós temos Itatiba, nós temos Barueri, temos vários, né? Com a pandemia, então, o que aconteceu? Houve a reorganização primeiro interna, né? E agora nós estamos reiniciando para poder pensar nesse momento e ir para frente, como é que a gente vai se organizar, como a gente se organizava, porque agora é um novo momento. Então, nós estamos todo mundo em live, todo mundo tem que se apropriar de tecnologias, todo mundo tem que se virar, todo mundo tem que... Mas a gente apresentava, tinha as nossas reuniões mensais, que eram as ordinárias, com todo mundo, aberta, e o núcleo fechado, um colegiado, que a gente trabalha de forma horizontal, né, o colegiado, e o núcleo fechado, onde tinha mobilização, tem comunicação, tem a parte de organização, e as coordenações se reúnem, trabalham com as propostas, olham a agenda, o que está acontecendo com a agenda, né? O que nós temos essa agenda que já foi instituída, qual é a agenda da mulher, a agenda de mudança do clima, qual é a agenda em relação a direitos, né, cidadania, e dali acontecem as propostas. Então, são os eventos que a gente organiza, ou a gente participa, apoia, ou é parceiro de outras iniciativas. Com a pandemia, nós temos apoiado vários eventos, e começamos a organizar, agora com a ação global, né, do dia 18 ao dia 26, nós fizemos ontem a live em relação à qualidade de vida durante a pandemia, né? E como será o pós-pandemia? Abordando as questões mais estruturantes, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo nas famílias, com as mulheres, né? O que está acontecendo em relação à educação? Por quê? Mulheres estão sendo demitidas, porque elas têm que cuidar dos filhos, a escola está fechada, mas ela não tem segurança, então ela vive um dilema. Todos nós estamos vivendo um dilema, sair ou ficar, né? Resumindo. E o movimento está preocupado, então nós estamos apoiando, participando de outro, como ontem também aconteceu o movimento de Santa Catarina, que organizou o Brasil inteiro, apresentaram seus cases, porque em cada reunião ordinária a gente apresenta 2 cases, né? Não, a gente quer continuar com os cases, quem são esses cases? Ou são boas iniciativas, tudo em relação ao objetivo de desenvolvimento sustentável, sempre. E que ele esteja alinhado, né, com a sua proposta de trabalho e com as suas iniciativas. Então, a gente apresenta e as pessoas acabam tendo... Essas boas práticas precisam ser disseminadas, né? E essa relação das boas práticas com os movimentos que estão nos grupos sendo disseminados acontece em outras iniciativas, como já aconteceu, de várias coisas irem pipocando, que é o que a gente está fazendo, possibilitando o acesso, né, a essas informações, porque o objetivo maior são políticas públicas. Você tomando consciência do que acontece no seu território e se unindo, você pode transformar. Você pode mudar aquela realidade, que é o objetivo, não deixar ninguém para trás, atingir os de maior vulnerabilidade. Mas, claro, que como sendo um grupo muito diverso, muito rico, né, em informações, iniciativas, e também formas de atuar, que esse também é outro, que como vocês, né? Então, a gente precisa estar juntos, engajados nessas iniciativas, que é a proposta. Então, nós estamos nos reestruturando, para talvez seguir, como foi a proposta do grupo, seguir 2 caminhos, não fazer as reuniões onde a gente passava os informes, nós também, junto com os cases, a gente vai mudar um pouco essa estratégia, vai pelo Face, né? E as pessoas tendo acesso lá,
ou direto com o grupo, a gente ainda vai pensar como nós vamos trabalhar isso, mas a proposta é a disseminação, mobilização pelos ODS. Até 2030, tem mais aí, são 10 anos, tem muita coisa para fazer, muita necessidade, e a gente está voltando em questões estruturantes para trás, né, os direitos. Então, como nós vamos lidar com tudo isso? Então, a proposta do grupo é essa, é unir, é estar junto, é estar em rede, apoiando parceiro ou junto, é nesse sentido. E a nossa ligação com o Programa das Nações Unidas foi que uma das instituições tinha um memorando de entendimento, que acabou, agora tem, como a ONU também foi reformulada, nós estamos tentando, né, essa instituição, a formar um novo, como outras também, né, ter um novo memorando, assinar um novo memorando, para poder continuar o engajamento. E esse engajamento, uma das propostas era dar o apoio às outras instituições, mas não é o apoio, é o apoio técnico, é o apoio de abrir portas, oportunidades, ter um outro entendimento, né? Então, a gente precisa ter são várias formas que você colabora, né? E, com isso, a gente inscreve as ações em várias plataformas, né? E ajuda nesse sentido. Então, com isso, nasceu a Jornada 2030, dessa instituição, que é uma jornada em relação à atuação, porque os ODS, as pessoas têm que entender, mesmo eu mexendo com a questão de gênero, mesmo eu tratando a questão ou da água ou do alimento, ele é integrado, ele é interativo, é como um corpo. Cabeça mesmo não dá, não estamos tentando formar um Frankenstein, muito pelo contrário, nós queremos que esse corpo interaja. Tudo tem a ver com tudo e com todo, é a visão sistêmica do processo. E dali a gente atuar, porque a sociedade tem que ter esse olhar sistêmico. O poder público, o executivo e o legislativo têm que conversar, como o executivo tem que conversar. Então, é essa proposta de levar também formas de interagir. Então, conversando com tudo e com todos. Então, cada um tem a sua expertise e ajuda no que for possível. Como sendo um movimento voluntário e apartidário tudo, então o que acontece? Também existem as suas dificuldades, porque o movimento somos todos nós. Tá. Vocês duas estão falando da capital, vocês moram aqui? Nós moramos na capital, mas falamos pelo Estado, né? Sim, mas vocês vivem aqui, né? A gente, não só aqui em São Paulo, mas estou falando de São Paulo porque o Observatório Leopoldina. O áudio. Oi. O bairro que a gente atua está em São Paulo, que é a Leopoldina. E a gente tem uma eleição municipal, onde vai se renovar a Câmara Municipal e candidatos a prefeito de São Paulo. Um para a reeleição, os outros tentando chegar ao governo da principal cidade do país, né? Que olhar de cidade, aqui já falando de capital, né, a principal cidade do país, a gente teria que olhar, Fátima, que olhar é esse, né? Quando a gente pega todos esses desenvolvimentos sustentáveis, né, quer dizer, os pontos do desenvolvimento sustentável, e a gente vê que cada um diz respeito a uma secretaria, basicamente, né? Então, aí você tem direitos humanos, assistência social, meio ambiente, enfim, transporte, né? Enfim, que diálogo é esse? Porque é um diálogo que o governo e o legislativo têm que fazer parte, né? Como é que essa sociedade, como é que nós paulistanos, como é que os núcleos São Paulo, capital, desse projeto de vocês, podem dialogar e devem dialogar com as esferas públicas? Então, eu vou responder uma parte, depois eu vou deixar a Cris falar da outra. É o seguinte, é um pensamento errado quando você fala que um ODS cada secretaria, porque eles são indivisíveis, eles são unidos. Então, quando você tem um pensamento separado, existe a transversalidade das ações. Então, se você pensa separadamente, não vai ter um link tão bom. Então, esse é o principal erro que, às vezes, os municípios pequenos, que é onde você pode ter uma comunicação muito boa entre as secretarias, acontece. Então, se você
faz isso de uma maneira unificada, com pensamento único, funciona muito melhor. Então, o partilhar ideias entre as secretarias dentro do município é muito melhor e funciona muito melhor. Então, existem municípios hoje usando como plataforma de governo os ODS, e ele é para isso. Eles são para isso. Se você segue eles como plataforma de governo, como um pensamento único, com um objetivo exatamente de alcançar coisas, de atingir metas e tudo, é muito melhor para a sociedade. Do ponto de vista de que a gente está tendo agora uma eleição, você pode procurar, por exemplo, candidatos que se vinculem aos ODS, que se comprometam com eles, tanto o prefeito, o candidato a prefeito, quanto os vereadores, quanto a vereança que vem por aí. Então, o pensamento que você pode ter... nós participamos, eu, a Cris, a Nina, do PPA, do Programa Plurianual. E o PPA, ele foi feito com base nos ODS. Então, assim, o que a gente pode ter de ideias para implantar os ODS nos municípios? Como que a gente pode trabalhar com isso? Então, assim, os municípios hoje estão sendo cobrados pela agenda. Então, assim, eu não posso hoje falar o candidato a prefeito ou o candidato a vereador hoje pode ignorar a agenda. Ele pode até não ter conhecimento total da agenda, mas ele não pode ignorar mais. Ele vai ter que trabalhar em prol. A gente só tem 10 anos aí. Então, assim, o estado de São Paulo é um estado que é onde a gente já atingiu algumas metas. Mas, assim, o Brasil não atingiu. Nós não podemos pensar só localmente. E se a gente, é aquilo que a gente fala das boas práticas, se a gente tem uma boa prática aqui que pode ser replicável para outros estados, a gente tem que propagar isso. Então, assim, a ONU, o PNUD, eles tentam juntar as boas práticas que nós estamos fazendo aqui, e em outros estados, em outros países, e eles juntam numa plataforma. Então, existe hoje um conhecimento que eles têm de como está funcionando o mundo em prol dos ODS. Então, existe hoje as práticas, existem as metas, existem os números que eles estão trabalhando, que é onde diz o que nós estamos fazendo em prol dos ODS mundialmente. Então, você tem um mapa do mundo, como está hoje, em prol dos ODS, e como estão as metas, os indicadores. Alguns países não estão tão assim, certinhos, tão comunicativos, mas a maioria está hoje. Então, assim, né, igual a Cris falou, nós fizemos uma ação agora falando em prol de como será essa vida depois da pandemia. O planeta continuou funcionando, a gente não pode ignorar o planeta. Então, assim, se a gente tem um pensamento, as secretarias não se unirem e não fizerem um planejamento de gestão para aquele município unido e alinhado com os ODS, eles vão errar, entendeu? Mas eles vão errar, às vezes, por falta de conhecimento. Então, o papel da estadual aqui é exatamente tentar levar para os municípios um pouquinho do conhecimento dos ODS. Eles respondem, às vezes, pelos ODS, mas eles não sabem o que eles estão respondendo. Então, tentar levar o conhecimento para os municípios é o ponto mais importante nesse momento, que é o que a gente tenta fazer. Não a municipalidade, mas exatamente tentar a territorialização da agenda e tentar que ele pense localmente e pense para fora. Porque, como que eu posso explicar? A Cris pode falar bem disso. Cris, na territorialização que a gente aprende, você aprende exatamente trabalhar localmente e tentar levar para fora. E tentar trazer de fora para dentro. Cris, pode falar um pouquinho? Cris? Cris? Cadê você? Agora? Está ouvindo agora? Sim. Sim. É que até eu acionar o microfone... Vamos lá. É o seguinte, uma coisa que a gente bate muito. Os ODS estão interligados, são interativos, indivisíveis. Os 3 Is. Bom, para que são os ODS? A Agenda 2030, ela fala de pessoas, ela fala de planeta, exatamente, prosperidade, fala da paz,
né? E das parcerias. Então, está tudo junto, são os 5 pilares, aonde nós temos os atores. Quem são esses atores? Primeiro setor, poder público, segundo setor, corporações, terceiro setor, sociedade civil. Isso quer dizer o quê? Que a forma com que a gente avança nesse dinamismo, na flexibilidade, depende de nós. Depende da realidade, do momento, do território. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, conhecer o território, saber os impactos que estão ocorrendo naquele território, né? E escolher ou se afinizar ou ir buscar as linhas que eu quero trabalhar. São com pessoas, direitos, né? Humanos, em questão da saúde, que hoje é primordial, mais do que nunca, viu o mundo inteiro a fragilidade de uma situação nunca antes existiu, né? E como isso impacta nossas vidas e impactará. E a questão da tecnologia, que em vez de ser em prol da humanidade, está o quê? Sendo um processo, parecendo um processo seletivo, excludente. Então, a gente tem que ter esse olhar de harmonia, de equilíbrio, que a agenda traz. É como um elo da corrente, fortalecer o menor elo. Se eu fortaleço aquele menor elo, todo mundo está bem. Então, a gente tem que ter um olhar mais humanizado, mais espiritualizado, mais abrangente, includente, sustentável. Então, a gente precisa ter uma sociedade sustentável. Começa por onde? Pelo território. Pelo aquele território. O local onde você mora, onde você trabalha, onde você atua. E ali a gente precisa ter diálogo. O que acontece com a tecnologia? Dentro de uma casa, um microterritório, um nanoterritório, você fala pelo celular, e já teve até propaganda em relação a isso. Você não conversa, chama o andar de cima, fulano, tá aqui, tô aqui embaixo, pelo WhatsApp, ou ligando. Então, a gente tem que quebrar um pouco e humanizar. Nós somos seres humanos, precisamos nos abraçar, no sentido de se tocar, se entender, estar mais próximo e ter aquele olhar de sensibilidade. Então, a gente busca, nesse sentido, os diálogos. E tentar elevar essa consciência de que é importante o poder executivo e o legislativo entender que a sociedade precisa participar. Como é que eles vão descobrir qual é a necessidade de um lugar ou outro? Então, a gente faz, vamos dizer, formação, explica, interagem nas nossas capacitações, de levar a sensibilização da agenda, são 4 módulos. O que é isso? Por que é importante o diálogo? Por que é importante a sociedade? Se cada secretaria, cada subprefeitura começar a trabalhar uma questão em relação por que ela está ali, qual é porque aquele espaço não é dele, não é de quem está ali representando, e sim de toda uma sociedade daquele local. Então, a gente precisa entender isso e participar, mais do que nunca, das audiências públicas, dos espaços de diálogo, criar novos espaços, participar dos conselhos, das comissões e ajudar quem está representando a cobrar. Você está aí? Então, a minha demanda é essa. Tá aqui. Eu tenho problema com acesso à água e acesso a saneamento básico. Poxa, como é? Olha aí as denúncias. Falta água, 4 dias sem água numa situação de pandemia. Isso é admissível? E eu não me sensibilizo, eu estou do outro lado, eu não vou me sensibilizar? Não, eu tenho que também me sensibilizar. E o outro lado que está com essa necessidade, não ser uma voz única, várias vozes, juntos. Então, a gente precisa criar esses espaços. A tecnologia, por esse lado, veio diminuir as distâncias, diminuir os custos, e vamos se empoderar. E como é que a gente pode ajudar aqueles que não têm condições, não entendem a como se apropriar dessa ferramenta? É uma das questões, E a outra, que temos que lutar, a internet para todos. E free, gratuita, porque a gente tem que levar essa internet. Como é que você pode dizer que uma cidade é socialmente justa, se você trata diferente as pessoas, os seus cidadãos? Então, aonde está essa proposta? Não está? Vamos levar. Vamos levar para quem? Para os representantes, os nossos representantes, lá na Câmara. Então, a gente tem que fazer essa disseminação da conscientização.
Só vamos mudar quando a gente entender, né, que o meu problema é problema do outro e o problema do outro é o meu problema. Juntos nós podemos minimizar os impactos, alcançar realmente a cidadania, a inclusão, né, esse sentimento de justiça social, né? E a gente está sendo, todo mundo está sendo impactado em várias, principalmente a área da saúde. O SUS é único no mundo, gente. A gente precisa lutar pela questão da saúde para todos. Para não ir para o SUS, o que representa para mim hoje, né? O impacto de eu pagar um plano de saúde. E eu tenho direito. Então, todos nós temos direito, e não fazem um SUS para todos, não tem número suficiente de postos, não tem número suficiente de atendimento. Então, a gente precisa tratar a saúde como um bem comum, como a água é um bem comum, acesso à energia, à tecnologia é um bem comum. Respondendo ali ao início da nossa transmissão aqui, e matando a curiosidade da Fátima, né? Sobre como é que a gente se encaixa aqui na Leopoldina em tudo isso, em toda essa grandiosidade, de temas e reflexões que vocês nos colocaram, né? A gente é uma parte da cidade, são 7 quilômetros quadrados, 7 alguma coisa quilômetros quadrados, é um distrito deve estar com 50 mil habitantes, pouco mais, né? Com uma característica de desenvolvimento, né? De descoberta a partir dos anos 2000, de áreas que pudessem ser transformadas, que eram áreas industriais, ser transformadas em condomínios, né? Condomínios já mais para a classe média, um pouco mais robusta, né? Não chega a ser uma classe média como Jardins, né? Que aí já é rico, né? Classe média, enfim. Mas a gente tem um desenvolvimento a partir dos anos 2000, na virada do século, muito intenso, né? Isso trouxe impactos, né? E o bairro tem uma característica de mobilização. Há um setor da sociedade civil no bairro que, desde os últimos anos, tem se preocupado com as questões ambientais, com as questões sociais, enfim, com os eixos do desenvolvimento sustentável. Porque o desenvolvimento é inexorável, não dá para frear o desenvolvimento. Eu não quero mais desenvolver, eu quero uma Leopoldina que pare no tempo. Não, ela não vai parar no tempo. O grande desafio é que desenvolvimento é esse que tem que vir, né? Que parâmetros que vamos colocar em defesa desse desenvolvimento, né? E em defesa do meio ambiente, né? Não dá para dar uma carta branca para dizer, venham que está tudo bem, não se preocupa com o básico, desde a coleta seletiva ao trânsito, a poluição, né, sonora, a poluição do ar, enfim, uma série de situações, né? Então, a gente se organizou, né, em vários núcleos de sociedade civil, né? E o Observatório Leopoldina, que é um observatório que nasce há 5 anos, com uma vertente jornalística, eu e a Alexandra somos jornalistas profissionais, para tentar trazer para um lugar comum de rede, né, o que acontece no bairro e o que o bairro também demanda, né? As demandas eternas não atendidas, aquelas demandas que são atendidas, né? A organização da sociedade civil, os embates desta sociedade civil, daqueles que têm uma visão mais humanista, mais social, daqueles que se preocupam com uma outra vertente não tão compartilhada de valores tão caros ao desenvolvimento social, e a gente entra num momento em que a Alexandra, né, conseguiu, nesse ativismo
verde, que eu falo que é ativismo verde, né? E eu mais para um ativismo social, trazendo o componente político, né? Eu trabalhei na Câmara Municipal, né? Como assessor, no jornal que eu fui editor, mexi muito com a parte política, né? Então a gente conseguiu fazer a união de vários aspectos, né? Então a gente está organizado, a gente olhando tudo que vocês falaram, a gente se encaixa dentro do universo do sistema que vocês criaram, né, estadual, né? Somos uma vertente local desse seu sistema estadual. Acho que a gente tem que agora aprofundar como é que a gente vai se integrar à plataforma de vocês, mas a gente tem os exemplos, né, de desenvolvimento local aqui. Você falou da água, e só depois para passar para a Alexandra, no meio da pandemia, as comunidades aqui, né, a gente sai... O que vamos fazer? A gente pensou que eles iam ser dizimados, né? Estamos falando de março, né? A gente pensou, bom, essa comunidade vai ser atacada por esse vírus. E eles estão altamente vulneráveis. São 853 famílias, tá certo? 2 favelas, mais 400 aí no Singapura, estamos falando, de 1.300 famílias, né? É muita gente. E a gente falou, esses não vão se sustentar assim, né? Se a gente não fizer uma rede de amparo. Aí criamos a rede Leopoldina Solidária, teve ações de tudo, desde a da distribuição de cestas básicas até a questão da saúde. A Beneficência Portuguesa entrou com um posto avançado para diagnóstico de pacientes com Covid, para poder fazer a ponte com o SUS, né, para encaminhar. De alguma forma, a gente se organizou. Mas chegou no momento da água. Não tinha água. A água não chegava num pedaço da comunidade. Aí, nós, enquanto sociedade civil, não conseguimos levar água, não tem como, né? A gente não consegue fazer isso, né? Então, tivemos que entrar em contato com o subprefeito. O subprefeito acionou a Sabesp, que é o nosso órgão de agência, né? A empresa que cuida do saneamento. E aí foi feita uma operação emergencial em alguns dias para poder levar água. Oi? O Fórum Social. O Fórum Social, né? Que também. A gente tem uma organização social, que é o Fórum Social Leopoldina. Então, foi feito esse contato do Fórum Social com a subprefeitura, o Fórum com a Sabesp, e em alguns dias a água começou a chegar. Porque é aquela coisa, lave as mãos, passe álcool gel. Álcool gel é caro. A água que estava ali com o sabão, cadê a água? Podia até levar o sabão, o sabonete, mas cadê a água? Então, a gente conseguiu se mobilizar. Então, a gente tem história para contar para vocês. A gente acha que fica aqui esse desafio de a gente buscar com você, Fátima, com você, Cris, os mecanismos de a gente se integrar ao grupo local, como território local. E aí a gente vai poder dar a nossa contribuição, né, daquilo que a gente fez de bom, né? Como você falou, você tem algo de bom, quer compartilhar? Ok, pode ser usado no bairro vizinho, né? Ou no bairro de uma outra cidade, né? Do nosso modelo de desenvolvimento. Então, adorei estar conversando aqui com vocês e poder entender a fundo o que são vocês, e queria que a Alexandra explicasse também, falasse um pouquinho aí do nosso trabalho. Sabe nada, Eduardo. Já frequento os ODS faz tempo, né, Fátima? A gente já tem registrado algumas das nossas ações, mas agora a pandemia deu um boom de ações, né? Então, acho que essa da pandemia, juntando um pouco o que a Cris falou e que a Fátima falou, a gente primeiro tem uma camada do conhecimento, que é o que a gente faz aqui, a comunicação dos ODS. Eles existem, eles são práticos, eles são uma ferramenta facilitadora de diálogos,
é muito bom ter os ODS por perto. Essa é uma primeira camada. A segunda, que eu acho que agora a gente poderia avançar, são os indicadores locais. Então, eu tenho certeza que o que a gente tinha aqui em 2012, a gente já acrescentou com o trabalho do Fórum Social, das escolas, de várias instituições locais, vários números melhoraram no território, né? E com os indicadores, né, que é o parâmetro da evolução e do que a gente regride, que é importante, porque a pandemia, como a Cris falou, deu vários passos para trás, especialmente na questão do SUS, que estava avançando na questão das OS, de entregar para as OS, e quando a gente quer o SUS, precisa do SUS, ele está meio manco, ele existe, ele é único, ele é necessário. Se ele não existisse nesse momento, a gente estaria todo mundo, como o Eduardo falou, dizimado, mas ele existe como? Como é que ele está existindo? Como sistema privado, né? Ele demorou para responder localmente, por isso a gente buscou outras soluções para fazer investigação, né, local na comunidade. Foi muito difícil as equipes se adaptarem por causa das orientações gerais, né? A UBS, que é a nossa unidade mais próxima de relacionamento, teve dificuldade para iniciar o protocolo fora da UBS, não dentro. Né? Dentro estava bem organizado, porque é um equipamento de saúde, mas o fora que exigia você saber quem era o suspeito, saber com quem ele se relacionou nos últimos dias, isolar essas pessoas numa comunidade, muito complicado. Então, é incrível a gente poder conhecer um pouco mais do grupo, ter acesso, as pessoas saberem que essa é uma agenda humanista, positiva, alta astral, que é alegre e que tem e que leva as coisas muito a sério, né? Ao mesmo tempo que traz toda essa energia da criatividade para fazer as coisas acontecerem. E consegue, no momento, acho que era a coisa mais solidária que eu vi antes da pandemia, era a conversa dos ODS, porque ela tira todo o ranço, né? Tudo que é meio estranho, que está meio enviesado, as conversas, o diálogo. Quando você olha para a agenda, você fala, é o bem comum, né? A casa é o planeta, a gente. Muito bom ouvir vocês aqui. Pode fazer uma visita na Vila Leopoldina, vocês, a gente quer convidar também, né? Porque aí a gente percorre um circuito aí, toma um café, quando voltar tudo mais ao normal. Fala, Cris, você queria falar, mas já agradeço muito a participação de vocês. Olha lá, ela vai desativar. É o seguinte, é um recadinho, né? A gente quer mudança no nosso território. A gente precisa conhecer os problemas. Mobilidade urbana, que é o trânsito, né? O deslocamento, as áreas verdes para o lazer, o que tem de potencial e o que tem de desafio também, para poder acessibilidade. Acessibilidade, porque é uma cidade que não está dando pluralidade nessa acessibilidade, né? A gente não encontra, né? A gente não encontra a questão, não só que se fala acessibilidade e está pensando por deficiente físico, não é. A calçada intransitável é ruim para todo mundo. Então, nós estamos aí, essa questão, então, é conhecer. Se você conhece, um dos momentos, é uma oportunidade, agora, nas eleições. Olhar as eleições como uma oxigenação, renovação. E olhar também quem é que é do bairro que vai poder fazer algo, porque conhece o bairro. Se você vota sem consciência de quem é aquele que vai no seu território fazer alguma coisa, ele vai fazer em outro. Então, é um dos caminhos, ou presença lá, ou presença antes, né? Então, conhecendo e você escolhendo. Uma das oportunidades de vocês, o observatório, mostrar qual é a plataforma dos seus candidatos do local. Para as pessoas conhecerem e se identificarem. Não, eu tenho problema com mobilidade urbana. Não, eu tenho problema com acesso à água. Então, colocar quem tem as bandeiras. Quem é que assinou lá com a Rede Nossa São Paulo, esse compromisso, ou com outras redes, sobre a sustentabilidade do seu território, da sua cidade. Então, isso também é uma oportunidade, né, da gente poder fazer essas mudanças que queremos, né? Porque é o nosso bairro, é onde a gente vive, mora, trabalha. Ele tem que ser acolhedor, ele tem que ser confortável, ele tem que trazer felicidade, e isso é qualidade de vida.
Qualidade de vida é felicidade. Felicidade é o quê? As suas necessidades básicas serem atendidas, não é? Então, é Cris, vocês trabalharem. Cris, você está me dando um trabalho extra, viu? Te contar, hein? É o seguinte, Cris, tem tanta frase que você colocou aqui para a gente que está sendo gravado, vai ficar no Facebook, vai para o YouTube também, esse nosso bate-papo, que a gente vai pensar algumas frases que você colocou, abre aspas, fecha aspas, frases curtas, como você acabou de falar agora, que significam reflexões profundas, né? São 5, 6, 7, 10, 15 palavras, mas que nos colocam uma reflexão profunda. Praticamente você está maquetando a nossa conversa aqui. Quer dizer, a gente vai usar isso como o marketing de divulgar esses objetivos. É um trabalho gostoso, viu, que você está nos dando aqui, e você depois vai ver esse resultado. Finalizando, nós somos pensar como uma árvore. O eixo, os ramos mais fortes, os ramos mais finos, a folhagem, a raiz que ancora, o ar que ela nos fornece, a nutrição através dos seus frutos. Então, a gente tem que pensar que a gente quer aquele local onde a gente está como uma árvore que nos acolhe e nos ampara, não só a nós, como todos que estão ali passando. Como os passarinhos que passam, as borboletas, as Fátima, para a Fátima, para as considerações finais da Fátima, que o nosso tempo já, a gente avançou bastante, mas era inevitável a gente falou que era avançar. uma live rapidinha, mas não foi, acho que valeu, a gente teve que esticar mesmo, porque a profundidade do que estava sendo colocado aqui não merecia um corte, né? Então a gente ultrapassou bem o nosso horário. Mas, Fátima, para a gente finalizar aí, o que é que você quer deixar de mensagem? Então, só para lembrar, eu sempre pedi para a Alê, falei, Alê, fala o que vocês estão fazendo aí, manda para a gente aqui, para a gente poder divulgar. Então, assim, na verdade, o que eu coloquei aqui no chat, o São Paulo, ele é muito diferente do que qualquer outro município no Brasil. Nós temos 32 subprefeituras, nós temos 32 municípios dentro de São Paulo. E as nossas subprefeituras, elas são maiores do que muitos municípios. Então, assim, saber o que está acontecendo dentro do nosso município é o mais importante nesse momento. Então, assim, isso que vocês fizeram de socorrer uma comunidade, porque eles não sabiam como fazer, não tinham acesso, isso foi extremamente importante, gente. Vocês não têm noção como que isso me emocionou. Porque o acesso à água é vida. Então, assim, eu acho que eu deixo uma mensagem. Isso que vocês fizeram foi muito mais do que solidário. Entendeu? Socorrer uma comunidade nesse período de pandemia, onde a gente achava que o mundo estava acabando, né? A gente achou que o mundo estava acabando. Quem não pensou isso? Eu entrei nos primeiros dias assim, eu falei assim, gente, o que a gente vai fazer? O que vai ser de nós? Então, assim, eu acho que socorrer essa solidariedade, eu acho que é a base do que a gente tem hoje, em termos de ODS. A humanização, a solidariedade, eu deixo essa mensagem para vocês, e vocês fizeram isso com maestria. Então, não deixar ninguém para trás, que é a grande frase da ONU, vocês fizeram isso como uma coisa única. E assim, eu sou fã de carteirinha da Alê. A Alê sabe disso, né, Alê? E assim, um prazer conhecer você, Eduardo. Cris, hoje é aniversário do Eduardo. Hoje a gente tem um aniversariante aqui com a gente. Obrigado, eu gente. De aniversário. Uhul! Eu vou lançar. Obrigado, gente. Obrigado. E esse sentimento de emoção, tal, que transpareceu agora aqui na Fátima, a gente também ficou impactado nesse início de pandemia. Assustados, na verdade, muito assustados, porque a gente tinha como se defender. E a gente olhava aqui para a vizinhança, acho que daqui até aquela comunidade, onde eu estou sentado agora, a comunidade, acho que tem 1 quilômetro e alguma coisa, não é muito mais que isso. E a gente via que como é que ia se enfrentar, né?
e no contexto de luta social aqui, porque a gente luta por moradia social por eles, tem um projeto que dá moradia social até de uma forma rápida, mas tem gente que se opõe a esse projeto, porque a moradia social vai para a parte nobre do bairro, e aí tem gente que não quer moradia social na frente da casa deles. E aí a gente estava nesse momento. Então, a gente também se sensibilizou, a gente também chorou, e a gente superou, a gente entendeu que dava para fazer, né? A gente foi olhar o que estava fazendo em Paraisópolis, também tentar se mirar um pouco, que Paraisópolis também se mobilizou, né? Não dava para esperar o poder público chegar, o passo de tiranossauro, de mamutes mesmo, aquela coisa lenta do poder público, não dava para esperar, tinha que ter alguma coisa muito próxima da gente, né? Eu acho que mobilizou-se recursos humanos, recursos em dinheiro, né? Houve uma estrutura de comunicação bastante intensa, comandada aqui pelo Observatório, e a gente superou. Tem esse desafio do pós-pandemia, tem o desafio dos próximos 10 anos, né? Que sociedade, que mundo que a gente quer construir. Então, em nome do Observatório Leopoldina, a gente agradece essa aula de desenvolvimento sustentável, a aula de vida, né? Porque quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente está falando do bem mais precioso que tem, que é a vida, né? É muito importante. Eu vou colocar o comentário aqui da Cris. A pandemia veio para desvendar muitas situações. Mais uma frase: sensibilizar as pessoas de que somente juntos conseguimos seguir em frente. É isso, a favor da vida, né? Na Terra. Muito bom. Hoje é o meu aniversário e ontem, quando o relógio bateu meia-noite, eu agradeci o dom da vida. É isso. O dom da vida. Graças à vida, diria Mercedes Sosa. Graças à vida. Que me ha dato tanto. É isso, gente. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado por tudo. E vamos em frente. E essa família ODS Leopoldina está com vocês e vamos caminhar junto. Obrigado. Gratidão. Obrigada. Acho que eu vou ficar com a frase final. A gente sempre se encontra aqui na Leopoldina. Por favor, né? Vamos se encontrar aqui. Muito bem. Gratidão, gente. Gratidão. Obrigada. Segura aí, segura um pouquinho aí. Vocês falaram tchauzinho? Pode falar um tchauzinho geral assim, que eu vou encerrar. Tchau, gente. Tchau. Tchau.